Mas, enfim. Nossa, hoje foi rápido, que incrível. Então, gente, repetindo o que eu acabei de falar, porque eu sou burro, mas, enfim, hoje a gente vai ver, desde a crise de 29 até a consolidação dos partidos, os movimentos fascistas da Europa, tá? Não todos, obviamente, mas os mais importantes. Vocês, para minha surpresa e alegria também, porque, né, porra, foda, vocês tiveram muito poucas dúvidas em relação, principalmente, à crise de 29, que normalmente é um assunto que o povo, cara, não entende, tipo, sei lá, é muito abstrato e tal. Então eu fiquei feliz de verdade. E também ao nazismo e ao fascismo. O que vocês tiveram mais dúvidas, na realidade, foi sobre a Guerra Civil Espanhola. O que eu esperava um pouquinho. Porque, por mais que não seja um assunto difícil, é um assunto que normalmente os materiais não abordam tanto assim. Só que tem caído bastante ultimamente, então, tipo, meu, eu escolhi dar um pouquinho mais aprofundado para vocês. Então, cara, hoje vai ser, espero eu, rapidinho, na real. Não, filho, relaxa, pelo amor de Deus. Então, eu tô com fundo de fogos aí, por simples preguiça de tirar, mas enfim, vamos começar então. A gente vai fazer o mesmo esqueminha semana passada. Eu vou falar para vocês alguns conceitinhos, revisar super rápido, não dá para aprofundar, e aí a gente faz exercícios, tudo bem? Então vamos lá. A gente vai começar com a crise de 29. Para entender uma crise, qualquer crise, obviamente, ela não começa da noite para o dia. Não é, está tudo bem, a economia vai bem, as pessoas são lindas, opa, crise de Wall Street, a bolsa quebrou, desespero. Não. Tem sempre uma construção, como tudo na história. Tudo tem background, cara. Uma coisa impressionante. Mas, enfim. Como é que era a situação dos Estados Unidos antes da crise? De pura bonança econômica. A Primeira Guerra Mundial, a gente viu a Primeira Guerra, né? Nossa, que susto, gente. Agora deu uma tremida. Vimos, a gente viu Primeira Guerra, Revolução Russa e imperialismo, isso. A gente viu isso daí. Nossa, gente, que susto agora. Quase que eu ia surtar aqui, mas enfim. Primeira Guerra Mundial tinha acabado, Estados Unidos entrou nela no finalzinho, 1917, e foi uma das potências vencedoras. Por boa parte do conflito, ele ficou de fora vendendo arma para a Inglaterra e para a França, ou seja, lucrando bastante. Chegou um ponto que ele acabou entrando, porque se ele não entrasse, talvez Inglaterra e França perdessem, e se perdessem, nunca iriam pagar os empréstimos que ele tinha feito. Só que mesmo entrando na guerra, na maior guerra daquele período, hiperdestrutiva e tudo mais, os Estados Unidos não sofreu muitas baixas, então não teve tanta perda humana, e também não teve perda material, porque foi uma guerra na Europa. Os Estados Unidos estava do outro lado do Oceano Atlântico. Então, ele não teve grandes danos, etc. Então ele sai à Primeira Guerra, diferentemente de toda a Europa, que estava devastada, ele sai muito bem, muito rico, e se consolidando definitivamente como a grande potência hegemônica do mundo. E aí a gente tem nos Estados Unidos um período chamado de Roaring Twenties, que traduzindo para português fica o nome horrível de Sessão da Tarde, Os Loucos Anos 20. Então, tipo, era um período de muita bonança econômica, o povo estava muito bem, e isso se refletiu nas artes, se refletiu na cultura. Então você tem o surgimento do jazz, do blues, que vocês estão vendo na imagem que eu coloquei para a direita. Esse é o Louis Armstrong. Na aula eu falei Neil Armstrong, porque eu sou burro, mas enfim. A gente tem o cinema, cara, Chaplin nessa época, então foi uma coisa muito grande. Os Estados Unidos estava muito bem das pernas. O regime de governo que predominava lá era o liberalismo, daquela ideia de não podemos mexer na economia, o Estado não pode interferir na economia. Você tinha os holdings, os trusts como empresas e tudo mais, e principalmente a produção em massa, tá bom? Aquele modelo do Fordismo, tá? De, um Ford pode ser de qualquer cor, desde que seja preto, porque tem que vender, vamos embora, vamos rapidão. Isso aí era o que predominava lá. Tudo bem? A classe média estava enriquecendo ao longo do tempo, então o poder de compra dela aumentou, portanto, ela consumia mais, naquela ideia que a gente tem de American Way of Life, the best way of life is the American Way of Life, de, olha só, o sonho da nossa vida é comprar um carro, comprar uma casa, ter 2 filhos, e é isso, sabe? Aquela ideia de o nosso jeito de viver, o melhor jeito de viver, etc. É uma coisa muito presente na cultura dos Estados Unidos naquela época, e meio que até hoje, mas de jeito diferente. Mas é óbvio que a gente tá falando desse negócio é porque deu merda, né? E por que deu merda?
Bom, gente, Estados Unidos, ao fim da Primeira Guerra Mundial, se colocou como o grande credor da Europa para a reconstrução do continente. Só que chegou um momento em que a Europa se estabilizou, tudo bem? Então, assim, o que aconteceu? Fim da Primeira Guerra Mundial. Como é que estava a produção europeia? Como é que estavam as indústrias europeias? Em sua grande maioria, destruídas. Ou seja, quase tudo vinha do mercado externo. E quando eu digo mercado externo, leia-se Estados Unidos. Ou seja, indústria da França, da Inglaterra e etc., tinha ido para o caralho. Então, os produtos, os insumos industrializados vinham dos Estados Unidos, tudo bem? Só que chegou um ponto que a Europa se ergueu, cara, que a indústria voltou a funcionar. Então, toda aquela produção que os Estados Unidos antes destinava para a Europa, não tem mais espaço. Ele vai tentar fazer umas maracutaias, fazer umas coisas malucas lá, que é um monte de detalhe que a gente não tem tempo, mas, enfim, não teve jeito. Esses produtos começaram a estocar e o mercado começou a saturar. Daquele negócio, gente, você comprar um carro é legal, você comprar dois, pô, se tiver dinheiro, ok. Você comprar três é um bagulho complicado. Agora, 5, 7, 9, 12, não tem sentido. E é isso que estava acontecendo nos Estados Unidos. As pessoas só não tinham mais o que comprar, porque o mercado estava saturado, porque ninguém precisa ter 12 carros, entende? Aliado a isso, Estados Unidos estava cedendo muito crédito ao consumo, daquele negócio que eu já falei para vocês, né? Crédito é uma promessa acima de tudo. Então tinha muito mais gente prometendo pagar do que efetivamente pagando. As pessoas pegavam crédito nos bancos para aplicar na bolsa de valores. Isso gerou uma puta de uma bolha inflacionária, uma puta de uma bolha especulativa que levou ao Big Crash, a quebra da bolsa de valores em 1929. E o governo, sendo de caráter liberal, ou seja, naquela ideia de que o Estado e a economia têm que andar em caminhos separados, ele não interviu para tentar impedir a crise. Tem muita controvérsia dentro da academia se ela realmente era evitável naquele momento, se o governo podia fazer alguma coisa, mas ele não fez nada. Esse é o ponto. Eles achavam que se eles não mexessem, a crise ia passar rápido, só que ela não passou. Tudo bem? E nesse cenário de que ela continuou, grande parte dos Estados Unidos ficou desempregada, numa merda do caralho, você teve uma mudança de paradigma muito forte dentro do país, tudo bem? Foi uma quebra muito, muito, muito grande. Primeira coisa, Estados Unidos foi pro caralho, produção industrial caiu, desemprego a rodo, você tem fome, você tem aquele evento no Centro-Oeste do Dust Bowl, que também foi uma puta de uma crise humanitária, e tudo isso, junto com a passividade do governo em relação à crise, acabou projetando Roosevelt, um democrata, ao poder. Até então, você estava tendo nos Estados Unidos um atípico período de predominância republicana, tá? E aí, cara, o Roosevelt é eleito, entendeu? Já é uma puta de uma quebra, tudo bem? E ele vem completamente contra o liberalismo, contra aquela ideia. Ele vai vir na ideia do keynesianismo, tá? Que tem um monte de detalhes que a gente já viu, não vai dar para rever aqui, mas era uma nova visão econômica, daquela visão de que o Estado tem que intervir, sim, se for necessário. Então, o governo faz um monte de coisa, começa a gerar emprego artificial, controla a emissão de crédito, e mais um monte de medidas que ficaram conhecidas como o New Deal. E ao final do governo Roosevelt, o New Deal se mostrou um sucesso, os Estados Unidos se recuperou e se transformou num welfare state, gente. Foi uma mudança muito forte. O welfare state, que é aquele negócio, estado de bem-estar social. O Estado tem que dar garantias à sua população, uma educação de qualidade, saúde gratuita e etc. Nada disso existia nos Estados Unidos até então. Quer dizer, até existia, mas não na proporção que ficou depois. Então, isso foi muito importante. Uma quebra muito grande. Você tinha um governo antes que, nossa, falava de intervenção econômica, dava até tremedeira, sabe? Os caras entravam em choque. E agora você tem um governo pagando saúde, pagando educação, que hoje em dia são coisas básicas, que a gente olha e fala parabéns por fazer o mínimo, mas que não eram naquela época. Foi uma mudança muito grande de paradigma. Alguma dúvida, gente? Qual que era o presidente do New Deal? Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Mais alguma coisinha, gente? Ah, gente, alguém não tem esse arquivinho aqui, ó, de revisão? Alguém não tem? Que se não tiver...
Ô, Edu, passa no chat. Ah, pode crer, peraí. Vou pegar o drive aqui. É esse aqui, né, Léo? É o geral. Pera, É o geral. pode crer. Se alguém não tiver, é só ir em revisão do segundo semestre, aula 2 e pegar lá. Gente, 5 minutinhos, não, 5 minutinhos, não, 3 minutinhos para fazer a primeira questão, que é do Enem, tá bom? Mais interpretativa. Se tiverem dúvidas, mandem no chat. Nossa, gente, eu não botei meu microfone, que burro. Mas, enfim, vamos corrigir o exercício. Enem 2017. O New Deal, que, inclusive, em relação à crise de 29, é o assunto que mais cai, visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação, fala certinho, das condições de emprego. Tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerra, gente, entreguerras, fim da Primeira Guerra e início da Segunda. As medidas governamentais descritas objetivavam flexibilizar as regras do mercado financeiro. Não, gente, muito pelo contrário. Aqui ele está falando de, inclusive, uma intervenção estatal muito forte, de, ó, tem que estabelecer, tem que tabelar e etc. Então, você não está flexibilizando as regras do mercado, não, você está controlando ele. B, fortalecer o sistema de tributação regressiva. Gente, eu nem sei o que é tributação regressiva. Vou ser bem sincero para vocês. Está falando de tributação aí? Não. Vamos de controle de economia. C, introduzir os dispositivos de contenção creditícia. Olha só, isso aqui, de fato, foi uma política do New Deal. Tudo bem? Isso aqui está certo. Foi uma coisa que o Roosevelt fez. Só que o texto não dá a entender isso. Ó, a pegadinha aí, tudo bem? Olha só como é que... peraí, vou até grifar aqui. Bonitinho. As medidas governamentais descritas, tá certo? Controle de crédito realmente foi uma coisa que o Roosevelt fez, que o New Deal fez. Só que não tá aqui, tudo bem? Então era uma pegadinha. D, racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical.
Nada a ver, ninguém citou isso. Por fim, E, recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Gente, essa é a alternativa correta. Por quê? Peraí, vou até grifar de verdinho, para ficar bonito. Pronto. Vamos lá. Vamos reler rapidinho. Porque questões interpretativas são importantes de fazer assim. O que o New Deal queria, gente? Restabelecer equilíbrio entre custo de produção e preço. Tá, estava desbalanceado. Como é que você vai fazer esse... também queria restabelecer harmonia entre cidade e campo, entre preço agrícola e preço industrial. E tem que reativar o mercado interno. Tá, como é que você faz isso? Pelo controle do preço e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, que são os lavradores e os operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Traduzindo uma linguagem não escrota, o bagulho é o seguinte, as coisas estão desbalanceadas, está tudo cagado, não tem harmonia, não tem nexo. Como é que você refaz essa harmonia? Por intervenção estatal. Alternativa correta, alternativa E. Alguma dúvida? A Ruth falou, Edu, dúvida que veio agora, foi fácil implementar tudo isso porque o governo tinha dinheiro? No caso, eles sempre tiveram dinheiro, só não tinham feito essa intervenção antes? Não, você está falando do welfare state, eu imagino, Ruth. Não foi uma coisa imediata, tudo bem? Por mais que os Estados Unidos fosse a maior potência do mundo, ricaço e tudo mais, o welfare state é caro, gente, e o PIB dos Estados Unidos tinha sofrido muito, tinha caído bastante, então foi uma coisa muito gradual. No começo, o que os Estados Unidos fez foi gerar uns empregos meio que artificiais, para dar uma ajudada na população, para não ter desemprego. E esse dinheiro ia acabar voltando para a economia, porque a pessoa que não está desempregada não gasta, não gira a economia. Se você dá emprego para ela, mesmo que artificial, ela vai gastar alguma coisinha, a roda vai girar. Então, no começo, era muito tipo assim, Estados Unidos investiu em obra pública, porque gerava emprego temporário. Tinha relato, gente, tipo, já contei isso para vocês, mas vale repetir. Tipo, os Estados Unidos tinha que pavimentar uma estrada. Aí ele contratava trabalhadores para ir lá pavimentar a estrada. Aí quando acabava, esse povo que foi contratado temporariamente ficava desempregado. O que o governo ia lá e fazia? Despavimentava a estrada, de propósito, para pavimentar de novo. Entendeu? Foi uma puta de uma intervenção. Eventualmente deu certo. Eventualmente o país começou a acumular capital e tudo mais, voltou a crescer, principalmente depois da Segunda Guerra, tem um puta de um salto industrial. E aí, já com uma época um pouquinho mais estabilizada, com as finanças em dia, Estados Unidos se transforma no welfare state. É porque foi com a crise de 29 que quebrou esse paradigma, tudo bem? Então, antes era um negócio ema, cada um com seus problemas, tá? O governo não tem que interferir nessas coisas. Com a crise de 29, puta, cara, não é assim. A gente não tem dinheiro ainda, mas não tem que ser nesse caminho. Quando o Estados Unidos se reergueu, aí sim, saúde gratuita, educação foda e etc. Tudo bem? Alguma dúvida? O Léo falou, por isso intervenção estatal, né? Aqui. Sim, senhor. Bom, gente, vamos pro fascismo. Fascistas! Vamos lá. Eu adoro esse vídeo. Acho muito bom. Ó, gente, eu vou dar fascismo e nazismo numa tacada só, porque é muito parecidinho, tá? E como vocês votaram que não estão com muita dúvida, então, yay, vamos correr. Se bem que eu acho que essa aula vai acabar mais cedo do que eu esperava. Não, não vou falar isso não, porque dá merda, dá azar. Gente, o que permitiu que regimes como o fascismo e o nazismo subissem ao poder? Primeira coisa, que eu sempre disse para vocês, para esse tipo de merda surgir, é necessário, é preciso que o país em questão esteja em um período de instabilidade. Porque se a economia vai bem, se as pessoas não estão radicalizadas e etc., é impossível que racionalmente um partido, não vou falar impossível, mas tipo, não tem precedente que eu conheça. É impossível que um negócio tão desgraçado igual o fascismo e o nazismo surjam, ok? Como é que foi o caso italiano específico? A Primeira Guerra tinha acabado, a Itália foi uma potência vencedora, tudo bem? Teve aquela história dela virar casaca e tudo mais, mas a economia da Itália era muito frágil, tudo bem?
daquela famosa frase, eu coloquei ela aqui para vocês, coloquei fora de ordem, mas eu coloquei aqui. A Itália, dentre as potências europeias, era a menor delas. Então não tinha um exército muito grande, não tinha uma economia pulsante, realmente não tinha muitas condições de ter entrado na guerra. Mas entrou, venceu, só que isso afetou muito o país, muito mesmo. Uma caralhada de gente morreu, tudo bem, então a campanha italiana foi um pouco dura e a economia deles foi pro caralho, tá? Isso vai influenciar muito. E principalmente você tem o fim da Belle Époque, isso é importantíssimo, porque todo aquele otimismo que se tinha com as artes, com a Europa, centro do mundo, piriri pororó, Torre Eiffel e etc., esse otimismo não existe mais, cara. A Primeira Guerra acabou com isso daí, porque um tanque não tem que ser bonito, ele tem que ser prático, tem que matar gente. Então todo aquele rococó e tudo mais acabou. Todo aquele otimismo, aquela pacificidade que a Belle Époque trouxe, não existia mais. Além disso, Itália, mesmo tendo sido uma potência vencedora na Primeira Guerra, não conseguiu o que ela queria. Não conseguiu os territórios que ela almejava, que era do Império Austro-Húngaro, etc., no que ficou conhecido como vitória mutilata. E isso vai mexer muito com o coração, com o heart, de um povinho que era meio nacionalista, e entre eles, a pessoa que está aí à direita de vocês, o Benito Mussolini, tudo bem? Igual eu falei para vocês, depois da Primeira Guerra, Itália entra numa crise econômica, e com uma crise econômica a gente tem o início de uma radicalização da população, tá bom? Quando a economia vai mal, as pessoas tendem a ficar malucas, ok? Dos dois lados, gente. Eu não estou aqui querendo comparar fascismo com comunismo, nunca na vida, não mesmo, não tem nem comparação, mas é fato que o comunismo também se expressa de maneira mais fácil quando as coisas não estão bem, quando a economia vai mal, principalmente por causa do discurso dele, né, de ruptura com o capitalismo, que é um sistema falho, etc. Então, na Itália, por 2 anos, a gente teve que ficou conhecido como Biênio Vermelho, que foi uma ascensão inédita na história do Partido Socialista Italiano, que era hiper tradicional, mas que não tinha uma vitória muito expressiva nas eleições. E agora ele vai assumir o parlamento, ele vai ganhar a maioria no parlamento. Tudo bem? E é isso, gente. Vocês sabem como é que é, né? Fala de comunismo, meia dúzia de gente morre, meia dúzia de empresário morre do coração porque caga de medo. Então, já acho que vocês já estão entendendo onde a gente vai. A população se radicaliza por causa da crise econômica, por causa da vitória mutilata, e principalmente você tem um medo muito grande que a Itália virasse comunista. Tinha condições para isso acontecer? Não, nenhuma. Só que tinha um medo, e o medo é foda, né? Esse medo vai fazer com que um povinho mais nacionalista comece a se organizar, comece a formar milícias, e a gente tem efetivamente a criação do Partido Fascista e das milícias fascistas, Camisa Negra e etc. Por mais que os partidos socialistas ele tenha conseguido maioria no parlamento, não era maioria absoluta. E a esquerda não era muito unida entre si, entendeu? Então, enquanto a direita estava lá negociando com os empresários, com a alta burguesia da Itália e tudo mais, para tentar tomar o poder, a esquerda não estava lá, não estava com coalizão, estavam se desunindo. Então, por exemplo, do Partido Socialista teve uma dissidência para o Partido Comunista, uns detalhezinhos que a gente já viu, tudo bem? Então, a esquerda não estava muito fragmentada, enquanto a direita estava se unindo muito forte, todos na bandeira do fascismo, que por mais que grande parte da população italiana tivesse meio que aversão ao fascismo, achasse ele um partido muito extremo, também acreditavam que era a única forma de impedir o avanço comunista, cara, impedir que a bandeira da Itália vire vermelha, se bem que eles têm vermelho na bandeira, não tem. Não tem, gente, noiei, é verde, branco. Não, tem sim, é verde, branco e vermelho, né? Sei lá, enfim. Bom, gente, a alta burguesia da Itália, portanto, apoiou os fascistas nessa ideia de que melhor eles do que os comunistas. Então, grandes latifundiários com medo de reforma agrária, grandes industriais com medo de expropriação das indústrias e tudo mais, todos eles vão pro ladinho do fascismo, igual a gente sabe que acontece. Começa uma onda de perseguição e terror, os camisas negras tocam o puteiro, matam um monte de gente, explodem sindicato, piriri pororó, até que em 1922 a gente tem um grande evento que marca o fascismo, que foi a Marcha sobre Roma, que é essa imagem que vocês estão vendo aí à direita. Depois da Marcha sobre Roma, que foi um grande símbolo para demonstrar o poder fascista, pouco tempo depois, Benito Mussolini
é convidado por pura pressão a virar primeiro-ministro. Depois que ele vira primeiro-ministro, pouco tempo depois, ele dá um golpe e assume o poder e se vira Dulce da Itália, tá bom? Agora com poderes ditatoriais. Lembrando que a monarquia italiana nunca foi deposta nesse período, ok? Esse foi o fascismo italiano. Nazismo é muito parecido, gente, tudo bem? Você tem uma Alemanha completamente destruída e humilhada após a Primeira Guerra Mundial, especialmente por causa do Tratado de Versalhes, que, vamos ser justos aqui, foi o grande responsável pela ascensão do nazismo, com imposições econômicas ridículas. O sistema econômico da Alemanha não existia, a moeda não valia absolutamente nada, e estava um caos, cara, um caos total, até que ela começa a se reestruturar com a ajuda dos Estados Unidos, mas ela era completamente dependente dos Estados Unidos, tudo bem? E a gente vai ter duas grandes ondas de crise econômica na Itália, na Alemanha, que vão ajudar a ascensão do nazismo, tá? Além disso, assim como na Itália tinha medo do comunismo, do fantasminha e tudo mais, na Alemanha a gente tinha tido algumas experiências socialistas breves, tudo bem? Então, a República da Baviera, que teve uma proclamação lá de uma república socialista, também em Berlim, só que todas elas eram errado. Só que foi o suficiente para fazer com que um povinho tivesse muito medo que isso, que foi uma coisa pontual, que foi uma coisa falha, se estruturasse ao ponto de assumir todo o governo. Ou seja, haviam tido algumas tentativas de imposição de um governo socialista que deram errado. Só que a população tinha medo, uma parte da população, tinha medo que isso desse certo alguma hora, tá? E dentre esse povinho tinha os chamados nazistas, tudo bem? Então, muitos minados no revanchismo, naquela ideia de apunhalada pelas costas, de que a Alemanha não perdeu a Primeira Guerra, fomos traídos por judeus, e muito voltados no antissemitismo. Tudo bem, então, gente? Uma coisinha que a gente sabe muito bem como é que foi. Os nazistas tentaram dar um golpe na Baviera, deu errado, foi o golpe da cervejaria, né? Hitler foi preso, mas na prisão ele consegue muita popularidade. E o partido nazista, que antes era regional, da Baviera, acabou se espalhando, de fama e tudo mais. Só que o nazismo, gente, não pegou, porque a Alemanha nessa época estava até que bem, ela estava se reestruturando. Os Estados Unidos estava lá com o plano Dawes de economia, de giro e etc., e ela estava voltando aos trilhos. Tudo isso acaba com a crise de 29, porque, como eu disse, a Alemanha era muito dependente dos Estados Unidos. O crédito que ela tinha vinha de lá. Então, com a crise de 29, os Estados Unidos, não estava nem conseguindo emprestar dinheiro para ele mesmo. Não estava conseguindo nem cuidar da própria casa. Vai cuidar dos outros? Não. Então, a crise de 29 pega muito, 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 muito pesado na Alemanha. Aí sim a gente tem a radicalização da sociedade que a gente precisa para os movimentos nazistas, tudo bem? Então, você tem uma população com medo da crise econômica, com medo do comunismo, e com a alta burguesia, as altas camadas sociais, apoiando o nazismo em detrimento do comunismo, fórmula-chave para merda. Hitler toma o poder, né, é nomeado chanceler por livre e espontânea pressão do povo, né, mas depois de virar chanceler, depois de um tempinho, ele aplica um golpe, o presidente Hindenburg acaba falecendo, e ele se nomeia Führer e começa o Terceiro Reich. Bem resumido, gente. Mais alguma dúvida até aqui? Nossa, essa aula realmente vai acabar mais cedo, eu tô surpreso. A Pan perguntou, essas repúblicas socialistas alemãs deram errado como? Olha, Pan, pense que não era interessante para ninguém no Ocidente que elas dessem certo, tudo bem? A gente tem a história da Revolução Russa e tal, mas foi uma puta de uma exceção. Primeiro que não tinha apoio suficiente dentro da Alemanha, não tinha até tinha um braço armado e tudo mais comunistas, mas sem nenhuma chance de se manter por muito tempo. Acabou que chegou uma hora que as forças do governo alemão, junto com literalmente todo o Ocidente, que estava cagando de medo do comunismo se espalhar, se uniram para derrotar esses movimentos socialistas. E a Pan perguntou, por que o Hitler usava justamente do antissemitismo? Já falei para vocês, o antissemitismo, a gente atrela muito ao Hitler e tal, mas ele não foi o cara que inovou isso daí, tudo bem? Não era assim, tipo, antes do nazismo, a Alemanha tratava bem os judeus, e aí, depois disso, Auschwitz foi construído em 5 dias. Não. Já era uma coisa que existia.
O Hitler não foi a primeira pessoa a falar dos judeus como culpados da derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Não foi o primeiro a falar que eles estavam, tipo, em uma bonança econômica, enquanto os arianos puros, alemães de verdade, estavam passando fome. Só que ele foi o grande divulgador disso, tudo bem? Então, por que antissemitismo? Porque já se tinha dentro da Alemanha uma tradição antissemita. O Hitler vai ser inspirado por essa tradição e incorporá-la ao nazismo. Ok? Tá tudo ok, gente? Alguma última dúvida? Ah, é outra Pâmela, desculpa. É a Chaves que já tava. É isso, né? Que já tava tipo, com a gente ao longo do ano. Então, a gente confundiu tudo, desculpa. Ó, gente, o bagulho é o seguinte. 3 minutinhos para a questão da URGS. 5 minutinhos para dar o Unesp, porque ela é fácil, você não tem que escrever tanto assim, tá? Então, no total, vocês têm 7 minutos para fazer absolutamente nada não, né? Vocês têm 7 minutos para resolver essas duas questões, tá? 7 não, meu Deus, eu sou muito ruim de contar. 8. Vocês veem que realmente eu escolhi direito e não foi por acaso. Então, 5h20, a gente volta aqui. Se tiver qualquer dúvida, podem mandar no chat, ok? Enquanto isso, eu vou montando minha resposta
Então, gente, dando uma explicadinha, então, já que mandaram no chat e tal, essa questão, a da URGS, ela revisa muito o fascismo em geral, tudo bem? Não só o italiano, por mais que seja o principal da questão. Mas na parte da França, é o seguinte, logo no comecinho da Segunda Guerra Mundial, a França é anexada, tudo bem? Então, os alemães, eles invadem a França rapidão, tomam Paris rápido pra cacete, e aí eles instalam uma... Eu vou até pegar um mapinha aqui. Na Segunda Guerra Mundial, a França é invadida, anexada pelos nazistas e dividida em duas partes. Ó, a parte norte, ó, German Occupied of France. Essa parte norte foi literalmente anexada ao território da Alemanha. Tudo bem? Então, virou parte da Alemanha. E a parte ao sul virou um estado fantoche, tudo bem? Que é a chamada República de Vic, que era comandada por franceses, mas que eram aliados ao partido nazista. Ou seja, aqui vai ter uma influência fascista muito forte, tá bom? Então depois que a França foi invadida, ela foi dividida em duas partes, a parte norte foi para a Alemanha, a parte sul surgiu um estado fantoche nazistão, ok? Gente, vamos lá, que, nossa, hoje vai acabar no horário, eu não tô acreditando, velho, eu vou chorar de alegria, mas enfim, vamos começar com a da URGS, então, um pouquinho mais de boa, e é isso, gente, vamos lá. URGS 2017, assinale como V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo referentes ao fascismo na Europa no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Percebam que é uma questão um pouco mais
geral, não é só sobre a Itália, não é sobre a Alemanha, sobre tudo, fascismo como um todo. Mas vamos lá. O Partido Fascista Italiano, liderado por Benito Mussolini, chegou ao poder em outubro de 1922, com o apoio das organizações de direita e centro-direita. Gente, essa afirmação está corretíssima. Daquele negócio que eu falei para vocês. Existiam, sim, as pessoas que eram mais extremas, mais doutrinadas, fascistas mesmo, e existiam as que eram mais moderadas, só que viam no fascismo uma oportunidade de barrar o avanço comunista. Então, eles também apoiaram o fascismo, ok? Então, sim, o Mussolini tinha esse apoio tanto da direita quanto da centro-direita, quanto do centro-direita, quanto da, enfim, vocês entenderam. E chega, sim, em outubro de 22, marcha sobre Roma, ele vira primeiro-ministro. Depois ele se torna dulce, mas ele já chega no poder nesse tempinho. Algumas das características ideológicas principais do fascismo são nacionalismo exacerbado, autoritarismo, devoção ao líder e desprezo pela democracia liberal. Gente, nós não tivemos tempo... Eita, ó, vocês vão ver minha aula na área de trabalho. Olha só, gente, que imagem linda, maravilhosa. Cadê? Arcadas, aulas, ó, tudo aqui. Acho que é 21. Droga, hein? Por 2. Gente, eu não coloquei isso para vocês, por a gente não ter tempo, para eu já ter passado no curso regular, mas, ó, aqui, nessa aula que eu dei para vocês sobre fascismo, que está no YouTube, vocês podem conferir, estou me sentindo muito blogueiro agora, mas, enfim, estão todas as características do fascismo, tá? A grande maioria delas, as mais importantes, mas vamos lá, vamos conferir? Peraí, vou fazer um bem bolado aqui. Olha esse troço. Aqui. Ô, Jesus. Nacionalismo exacerbado. Ô, Jesus, tá pequenininho, hein? Ah, mas vai ter que ser desse jeito. Nacionalismo. Aumenta a apresentação, Edu. Tá na parte de baixo. O quê? Pode crer. Mano, vocês são muito inteligentes, Jesus. Ai, pera, eu sou muito tecnoburro, puta merda. Nacionalismo exacerbado. Vamos lá. Vamos colocar corzinha. Nacionalismo exacerbado. Ó. Check. Autoritarismo. Check. Devoção ao líder. Aí eu acho que tá na próxima, peraí. Ih, não coloquei. Mas tinha, gente, tá bom? Então, eu falei ao longo da aula, mas não coloquei nessas características gerais. Mas tinha, tá bom? Então, confia em mim. Vai ser que se a fonte sou eu. E desprezo pela democracia liberal também tinha, tá bom? Então, essa segunda é corretíssima. Vamos continuar. Eita, preula. Pronto. Vamos continuar. O fascismo em Portugal, Espanha e Polônia constituiu-se como um movimento de oposição à influência da Igreja Católica na vida política e social dessas nações. Não, isso está incorretíssimo, porque a gente vai ver isso nessa aula mesmo. Fascismo da Espanha, o salazarismo de Portugal, pelo amor de Deus, Eduardo. Fascismo de Portugal, salazarismo, franquismo da Espanha, são tipos de fascismo conhecidos como fascismo clerical, justamente porque tinha uma aproximação muito forte entre governo, entre autoritarismo e a Igreja Católica, que era uma instituição muito importante para esses 3 países descritos. Então, uma informação errada, tudo bem? Então, por quê? Porque não teve oposição à influência da Igreja, teve aproximação. Tanto é que leva esse nome, fascismo clerical, clero e tal. Por fim, a última. A França foi um dos poucos países europeus em que o fascismo não teve qualquer tipo de influência política, mesmo após a invasão alemã em 1940. Já expliquei rapidinho de novo. Não faz sentido. Primeiro que se um país é invadido pela Alemanha, pressupõe que ele vira fascista, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a França foi invadida no início da Segunda Guerra Mundial, uma parte dela anexada ao território direto da Alemanha, e o que não foi anexado virou um estado fantoche de cunho fascista, tá bom? De cunho nazista. Então, isso que a França não cedeu e tudo mais está errado, está incorreto, portanto, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, alternativa correta, A, C. Tudo bem? Alguma dúvida dessa da URG, gente? Edu, fala de novo a parte do negócio da igreja. É que a Igreja Católica era uma instituição muito importante, tanto para a Espanha, quanto para Portugal, quanto para a Polônia, tudo bem?
Então, nesses lugares, a gente teve um tipo diferente de fascismo, chamado fascismo clerical, que é assim, você tem sim o aumento da influência do Estado, o Estado fica autoritário, fica totalitário, vira hegemônico, vira aquela massa que a gente conhece, só que ele também não renega a influência da igreja, andam juntos, entendeu? Que era uma coisa que não era tão característica assim nos outros regimes fascistas. Então você tem um aumento tanto da influência do poder do Estado, quanto também da igreja, ok? Daquele negócio de bons costumes. Edu, você acha que o fascismo, eu acho que não, né, que você não estaria aqui, mas aquele lá da Itália, que teve apoio até do Papa, você acha isso um clerical, fascismo clerical? Não, aquilo lá foi uma questão muito pragmática do Mussolini. Foi uma questão de realmente de resolver. O que ele está falando, gente, é porque o Mussolini assinou um negocinho muito importante chamado Tratado de Latrão, que foi o que criou o Vaticano. Então, muito específico, mas vamos lá. Vocês lembram que na unificação da Itália existiam os estados pontifícios, e aí, para a Itália se unificar, ela meio que teve que dominar essa região. Depois que ela dominou essa região, estados pontifícios, pontífices, papa, os estados papais, a igreja ficou puta, porque para ela era um território de direito dela, e a Itália invadiu, era uma invasora. Então, por muito tempo, a igreja não reconheceu o governo italiano como legítimo. Isso só aconteceu em 1929, ou 33, 29, peraí, deixa eu ver. Caguei. Racismo. Tratado de Latrão. Ah, que lindo, não coloquei data. Enfim, isso só aconteceu... Ai, foda, acho que é 29. Ah, 29, não tô tão ruim assim. Isso só aconteceu em 1929, quando Mussolini se entra com o Papa Pio XII e cria o Estado do Vaticano. Por que isso não é um fascismo clerical? Porque fascismo clerical pressupõe aumento do poder da Igreja Católica ao mesmo tempo em que aumenta o poder do Estado. O Mussolini, quando ele assinou esse acordo, ele não está fazendo isso. Ele está tentando arrumar um aliado. Tudo bem? Basicamente é o seguinte: olha, igreja, eu te dou o Vaticano, você não enche o saco para as coisas que eu vou fazer a partir de agora na Itália. Era literalmente isso. E foi o que aconteceu. A Igreja Católica, por boa parte aí do fascismo e do nazismo, ficou bem pianinha. Mas, enfim, não é um fascismo clerical, ok? Entendi. Fechou. Pergunta foda, Léo, caralho. Porra! Tem que Obrigado. lembrar um monte de coisa. Sim, aí travou para vocês. Ah, eu pensei que era só para mim. Tá. Eu tava entrando até pelo celular, pessoal. Peraí, eu vou mandar mensagem pro Edu. Eu acho que ele não percebeu que tá travando. Eu pensava que era... Ô, gente, vocês estão me ouvindo? Olha só ele Sim. falando. Olha só ele falando mal de mim pelas minhas costas. Não, tô falando que ia te Gente, chamar, besta. caiu energia de casa, mano. Que saco. Ah, pera, Nossa. voltou agora. Nossa, gente, desculpa, de verdade. Às vezes acontece isso. Já aconteceu na metade de uma aula, não lembro qual Sim, agora. eu lembro Caiu, disso. caiu energia. Pera aí, deixa meu Wi-Fi voltar, espero que ele volte. Qualquer coisa vai continuar pelo 3G. Desculpa, Ficou gente. na lagoa. Você viu? Fardo de se morar na Foi a força roça. da minha pergunta. Você viu? A força da minha pergunta. Ah, eu, eu só tava falando, gente, cadê meus biscoitos? Eu perdi meus biscoitos. O Edu tava me elogiando. Que Pera pena, aí, gente. Quando o Edu deixa eu ver se... finalmente me elogia, acaba a luz na casa dele. É Merda. Deus, cara. Ou sou eu também, você nunca vai saber. Pera lá que eu acho que voltou o Wi-Fi, espero que sim. Beleza.
É porque geralmente isso acontece comigo do meu Meets, né? Aí eu falei, putz, fui eu mesmo. Aí eu tentei entrar, por isso que agora tá conectada no meu celular também. Não tá com internet, não. Ê, saco. Dá pra transmitir alguma coisa pelo celular? Eu nem sei, eu sou burro. Não, O que eu acho que aconteceu? você precisa ser o anfitrião. Você Mas eu pode tô como rotear o seu 3G para o PC. Nossa, gente, pode crer. Ô, eu sou muito burro, cara. Puta merda, é verdade. Ó, eu Não vou ficar com a sabia câmera disso. desligada, porque senão eu não sei se eu tenho dados pra isso, mas eu vou Tudo tentar, tá bem, bom? só apresenta aí. Mas, Peraí. velho, a Vivian quer falar alguma coisa. Fala, Vivian. Vai pro saco. Quê? O 3G. Ela falou. Ela falou que o seu 3G vai pro saco. Ah, gente, faz parte, não saio de casa mesmo, não tô usando 3G, então tá bom. Isso não tem Mas problema. talvez fique muito ruim até para você apresentar pra gente. Tipo, pode ser que fique travando, eu não sei muito bem. Eu sei que uma vez eu fiz uma videochamada usando o 3G e, tipo, foi horrível. Ô, Edu, você quer que eu apresente? Eu posso apresentar. Puta, pode ser, hein? Beleza. Ai, beleza, pessoal. Pera aí, vou Vê tentar. se tu consegue, vê se tu consegue. Tá. KK, vamos lá. Ai, 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 gente, EAD, muito Uh, bom. magia da EAD. Pera aí, tô entrando. Vou começar a transmitir a tela, hein, pessoal? Vocês vão ver todos os meus segredos. Todos. Pera aí. Eu vou colocar aqui. E aí eu vou na apresentação da revisão, tá? Beleza. Vou lá, gente. Apresentar agora. Apresentar tela cheia, uma janela. Eu vou colocar uma janela. Pega primeiro o exercício, que a gente ia ver o da Unesp agora. Ver exercício? Tá. Beleza, eu vou. Puta, pior que é dissertativa ainda, ô bosta, viu? A internet também não tá legal. Tá. Entrei. Beleza. Vou apresentar, hein? Fechou. Vocês estão vendo, pessoal? Estão vendo minha cara? Minha cara não, né? Léo, Minha tela? Eu tô. eu também tô, Beleza. mas tem um probleminha. Não, pera, errei. Pera aí. Estou apresentando para todos. Caraca, gente, eu tô com uma espinha da hora, hein? Caraca, esse negócio tá grande. Mas enfim. Oi. Nossa, Jesus amado. É a 3, né? Peraí. Nossa, pessoal, parece Edu, que fica você mais tá lento. mutado. Aí. Agora foi. Ô, Léo, pode parar de apresentar, velho. Eu vou apresentar aqui agora, a internet voltou. Ai, eu sou um palhaço mesmo. Nossa. Desculpa. Seu momento aí no pódio acabou. Eu fiz tudo isso de propósito, só para te humilhar, você sabe disso. Mas enfim. Gente, foi mal pelo transtorno, de verdade. Não, sério, desculpa aí, foi mal. Vamos lá, rapidão. Só porque eu falei que a gente ia acabar mais cedo, se fuder, viu? É foda, cara, não dá pra falar essas coisas que amaldiçoa. Mas enfim, Unesp 2014. É um monte de artigo. Número 1. Exigimos, baseando-se no direito dos povos a disporem de si mesmos, a reunião de todos os alemães em uma grande Alemanha. Eu tô apresentando, né? Não sou tão burro assim. Sim, tá ótimo. 2. Exigimos a revogação dos tratados de Versalhes e de Saint-Germain. 3. Exigimos territórios para a alimentação de nosso povo e para o estabelecimento de sua excelente população. Gente, só um negócio aqui, isso é muito... Droga. Só para não esquecer. 4. Não pode ser cidadão, senão aquele que faz parte do povo. Não pode fazer parte do povo, senão aquele que tem sangue alemão, qualquer que seja a sua confissão. Consequentemente, nenhum judeu pode fazer parte do povo. Caralho, é foda, hein? 5. Aquele que não é cidadão não pode viver na Alemanha, senão como hóspede e deve ser submisso à legislação aplicável aos estrangeiros. Esse era o programa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido carinhosamente como nazista. Mas, enfim. Explique as origens da exigência contida no item 2 do programa do Partido Nacional Liberal e cite 2 ações realizadas pelos nazistas após a chegada ao poder, que derivaram do que é proposto nos itens 4 e 5 desse programa. Gente,
Primeira coisa, você faz uma questão dissertativa. Você começa a pensar? Você começa a escrever? Não, você o quê? Grifa o que você tem que fazer. Você grifa os comandos. Então, vamos lá. Já falei para vocês 1 milhão de vezes, não vou cansar de falar. Explique oh, Jesus. Explique as origens contidas no item 2 e cite 2 ações do 4 e do 5, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Agora, você já sabendo o que a gente tem que fazer, explicar, diferente de citar, pelo amor de Deus. Citar, você, já falei, mas eu vou falar de novo, porque é muito importante que vocês saibam disso. Citar. Cite 3 cores. Foi um exemplo muito bosta. Enfim, gente, vocês entenderam, tá bom? Então, citar, você só enumera, explicar. Você, além de enumerar, você também vai ter que falar sobre. Você vai ter que explicar, pô. Bem auto-inventivo, mas vamos lá. 2. Exigimos a abrogação do Tratado de Versalhes e do de Saint-Germain. Gente, Tratado de Versalhes, clássicozinho, foi o acordo, Versalhes, foi o tratado, o acordo de paz, imposto à Alemanha. Ô, Jesus. Completamente humilhante, degradante, piriri pororó. O de Saint-Germain foi o que foi imposto à Áustria, gente. Lembrando, o Império Austro-Húngaro também lutou na Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Como é que funcionou esses acordos de paz, gente? Para cada país perdedor, teve um acordo. Teve um acordo para o Império Turco Otomano, teve um acordo para a Alemanha, que foi o de Versalhes, teve um para a Áustria, que foi o de Saint-Germain, e assim por diante, tudo bem? Então, explique as origens das exigências contidas no item 2. Vamos lá. Então, vamos fazer. Edu, rapidinho. Pode falar. Que esse tratado de Saint-Germain, eles perdiam o quê? Eles davam territórios, o que era? Principalmente, proibia o Austerlust. Você lembra que é isso? A anexação, a junção da Alemanha com a Áustria. Ele proibia isso. Que é uma coisa que o Hitler vai fazer, inclusive. Ah, tá. Beleza. Ele proibia, não podia fazer teoricamente. Vamos lá, gente. Então, vamos fazer por tópico primeiro e depois a gente redige. Explica as origens. De onde vem esse bagulho? Primeira Guerra Mundial. Tá. Então, a origem está aí. É daí que vem esses tratados. Por que eles estão pedindo a subrevogação? Por que existe esse item 2? Nacionalismo alemão. Saiu humilhada da guerra. Com um projeto expansionista. Tudo bem, então? Então, basicamente, o negócio é o seguinte, cara. Você tem o Hitler, vai chegar no poder, saiu a carta, basicamente, de governo do Partido Nazista. Eles falam, olha só, esses acordos são ridículos, tudo bem, então, a Alemanha sendo o maior país, maior potência do mundo, ariana pura, piriri pororó, não tem que ter tratado de Versalhes porra nenhuma, não tem que ter Saint-Germain porra nenhuma, a gente tem que ser livre para se unificar, naquela ideia de nacionalismo e tal, ok? Primeira parte da questão. Vamos redigir então isso, então. A origem dos tratados de Versalhes e Saint-Germain remontam à Primeira Guerra Mundial. Tanto o antigo Império Alemão quanto o Austro-Húngaro saíram derrotados desse conflito. E, por isso, a esses países foram impostos as exigências dos acordos, não, as exigências contidas nos acordos supracitados, sei lá, alguma coisa assim. Ok. Então, esse é o primeiro tópico. O que a gente está falando? Olha só, supracitados, pelo amor de Deus. O que a gente está falando nesse troço? Está falando que surgiu na Primeira Guerra Mundial. Hoje, tem um mosquito muito chato aqui. Enfim. A origem da exigência do item 2 vem justamente de um desejo alemão, primeiro,
pela revogação do Tratado de Versalhes, extremamente humilhante e... Peraí, Tratado de Versalhes, imposto a esse povo, Tratado de Versalhes, imposto a esse povo, primeiro pela revogação do imposto a esse povo, extremamente humilhante e que, por muito tempo, arruinou completamente a economia do país com suas concessões, não, taxa, palavra para esse troço, com suas reparações de guerra, ponto e vírgula. E, no caso do Tratado de San... Não, ponto, vai. No caso do Tratado de Saint-Germain, esse proibia a anexação da Áustria pela Alemanha, o que era um desejo dos nazistas. Ô, Jesus amado, esse mosquito tá chato mesmo. Que viam apenas um único povo, que acreditavam, Jesus amado, que a população dessas duas localidades compunha um único povo e, portanto, deveriam estar sobre o mesmo. Ah, eu lembrei agora de você explicando. Tá, beleza. Gente, alguma dúvida, gente, dessa questãozinha, essa primeira parte? De boa. Saco. Peraí que cortou, o Meet tem esse problema. Eita, preula, peraí. Onde que cortou? A economia do país com. Economia do país com, economia do país com, economia do país com. Aqui. Suas reparações de guerra. Segunda parte, gente. Cite duas ações realizadas pelos nazistas após sua chegada ao poder, que derivam do 4 e do 5. Gente, 4 e 5, antissemitismo, tudo bem? Então, tá claro aqui para todo mundo, judaísmo. Sim. Então, vamos lá. Duas ações realizadas aqui, peraí. Ô, Edu, você vai falar sobre os guetos e o antissemitismo, que é aquele do campo de concentração, é isso? Vou falar de um monte de coisa aqui, ó, que vocês vão poder colocar. Ah, tá, beleza, eu vou Duas anotar. ações Vai. realizadas pelos nazistas, piriri pororó, gente, vamos lá. Criação dos guetos. Leis de Nuremberg. Ô, Jesus, Nuremberg. Que são aquelas leis Nuremberg que... Como é que eu posso falar isso, meu Deus do céu? Eu nem sei a palavra correta para isso, mas basicamente é o seguinte, você tinha judeus alemães, ok? De nacionalidade alemã. Depois das leis de Nuremberg, que se eu não me engano são de 35, posso estar errado, eu vou ver depois, esses judeus que eram alemães deixaram de ser alemães, tudo bem? Sem a criação dos campos de concentração. Você tem a proibição de judeus de exercerem certos ofícios. Então, assim, gente, basicamente, os melhores empregos da Alemanha eram só para alemães. Alemães, pelo amor de Deus, Eduardo. Eram só para arianos, ok? Então, tipo, médico, etc., essas profissões, a partir de um dado momento, chegaram a ser só para ariano. Não podia ser exercido por judeus. Tem muito mais, gente, muito mais. Eu acho, particularmente, por mais que eu não tenha visto isso em nenhuma... um gabarito que dava para colocar a Noite dos Cristais, tudo bem, então, de 38, que foi aquela grande quebra das lojas dos judeus pela Gestapo, pela SS ou pela Gestapo, hein? Pela SS, se eu não me engano,
Então tinha bastante coisa para colocar aqui. Só deixa eu ver agora se foi nas datas que eu tô falando. Noite dos Cristais. Deixa eu ver se foi em 38. Foi. Tá. Lei de Nuremberg. 35, tá, tá certo. Tudo bem, gente? Então, aqui. Como é que chama? A organização que quebrou esses vidros? SS. SS. Ah, tá. Beleza? O que é SS? Sociedade... Nossa, aí você me fudeu. Peraí. Xixi alguma coisa. Peraí. Não, é ridículo. É um bagulho gigantesco. Não, imagina então, Edu. Para, não precisa Não, mandar. eu vou ver que eu quero fazer graça também. Peraí. Peraí. Eu pensei que era tipo sociedade... Não, bagulho imenso. Ai, cadê a SS? Senão eu vou tacar no Google, caguei. SA. Tem a SA e tem a SS. É diferente. Deve estar embaixo da SA. Ai, caguei. SS. SS. Vai mostrar SA. Ah, tá. Não, Não. Schustaffel. Legal. Schustaffel. Tá aí pra você. Gente, alguma última dúvida? Senão, nossa, filho, nós vai correr na Guerra Civil Espanhola agora, hein? Que é isso? Amado. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Essa queda de energia lascou nós, mas enfim. Peraí, aqui. Não salvar, não quero. Vamos lá, gente, rapidinho, para acabar. Igual eu disse para vocês, no caso da Itália, no caso da Alemanha, vai servir aqui também. Como é que o fascismo ascendeu ao poder na Espanha? Com uma população radicalizada, com um momento de crise. Isso é essencial para todos esses regimes. Vocês vão achar isso em qualquer lugar, tudo bem? Mas vamos lá. De onde veio essa crise da Espanha? De onde veio essa instabilidade? Para isso, óbvio, vamos entender um pouquinho da história espanhola. O que a Espanha era antes do franquismo? Era um país decadente, que tinha perdido seu antes brilhante império colonial. Então, as colônias que ela tinha na América Espanhola, por exemplo, Chile, Uruguai, Argentina, Equador, México, Paraguai, etc., viraram tudo independente, e todo aquele grande glamour que a Espanha tinha foi pro caralho. Fraca em relação às potências europeias, o exército da Espanha não era tão bom assim, tudo bem então, arrasada pela guerra, ela tinha travado recentemente uma guerra com os Estados Unidos pela independência de Cuba, a famosa guerra hispano-americana, que a gente já viu e tal, saiu perdedora e perdeu toda a marinha dela, e principalmente a Espanha era um país extremamente conservador e tradicionalista, com uma forte influência da Igreja Católica. Nesse cenário, ao longo de quase toda a história moderna da Espanha, principalmente século XIX e século XX, a gente vai ter uma briga muito forte entre dois grupos políticos, os carlistas, que são monarquistas, tradicionais, conservadores, piriri-pororó, bons costumes, e os liberais republicanos, que viam tudo isso que a Espanha tinha se tornado e falava, puta, que bosta, vamos depor a monarquia e vamos instaurar uma república. Tudo bem, então? Então, esses eram os lados da política espanhola nessa época. A gente tem também a formação de um negocinho chamado Geração de 98, gente. Seguinte, por causa da epidemia, por causa de uma epidemia da gripe espanhola, por causa da derrota da Espanha, da guerra hispano-americana e de outros fatores, aquela radicalização que é essencial para qualquer partido fascista surge. Então, essa geração de 98 são as pessoas que nasceram em 1898, e essa geração vai ser muito mais radical que a sua anterior. E isso vai ser essencial para que o Franco consiga chegar no poder, tá bom? A Espanha, nesse período, vivia uma ditadura, ainda era uma monarquia, mas vivia uma ditadura comandada pelo general Primo de Rivera, e o Primo de Rivera, o filho dele, criou o Partido Fascista da Espanha, que é a Falange, que é esse símbolozinho que vocês estão vendo aí à direita, que, igual eu falei para vocês, tem aquela ideia do fascismo clerical, que é aquela proximidade com a igreja. Já expliquei, não vou explicar de novo, tá? Eventualmente, essa ditadura do Primo de Rivera entra em crise após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, após a crise de 29,
essa ditadura do Primo de Rivera e a própria monarquia da Espanha acabam ruindo. Então, Primo de Rivera deixa de ser ditador e a monarquia na Espanha é abolida. Então, vamos lá. Vamos recapitular, que eu sei que é confuso. A história da Espanha, nessa época, é um pouco complicada. Espanha era uma monarquia, tudo bem? Monarquia, tradicional, conservadora, piriri e pororó. Por causa dessa tradição, desse conservadorismo, você tinha um embate muito forte entre carlistas e liberais republicanos, que queriam depor a monarquia e instaurar uma república. Ok. Só que a Espanha não era só uma monarquia. Durante o início do século XX, ela era uma monarquia e uma ditadura. Eram os dois ao mesmo tempo. Então, o rei ainda existia, ele tinha o cargo, ele tinha poder, só que além dele, a gente também tem uma junta militar. Essa junta militar era comandada pelo Primo de Rivera, que era um general. Só que esse governo não dura muito tempo. Em 1929, a gente tem a crise de 29, e a Espanha sofre muito com isso. O governo acaba entrando em xeque e a ditadura ela é deposta também junto com a monarquia. Ou seja, a monarquia da Espanha cai também. E aí é instaurada uma república, gente. Então a Espanha tem uma experiência republicana agora. Mudou o governo, mudou o regime. Não tem mais rei na Espanha agora. Agora é uma república, igual ao Brasil. Então tem votação para o Congresso, no caso deles, parlamento, eleições alternadas e tudo mais. Como é que foi a República Espanhola, gente? A Segunda República Espanhola, que já tinha tido uma antes. Só que, detalhes. Muito atrito político, muita intriga entre justamente pessoas conservadoras e os mais exaltados, os socialistas, os anarquistas e tudo mais. Então teve uma puta de uma treta na Espanha para ver quem que assumiu o parlamento. Eventualmente eram os conservadores, eventualmente eram o povo mais à esquerda e tal. Só que o grande símbolo da República, o que a gente sempre lembra, foram as eleições gerais de 1936, em que toda a esquerda se uniu em um único grande partido, chamado Frente Popular, para disputar essas eleições e ganhar. E foi isso que aconteceu. A Frente Popular assume o governo, então você tem um governo agora de coalizão, formado por anarquistas, formado por socialistas, formados por liberais, o que, honestamente, assustou os conservadores. Ok? Além disso, a gente tem, na Espanha, nesse período, uma onda de anticlericalismo. A Espanha, sendo um país tradicionalmente muito católico, a igreja tinha muito poder lá, muito poder. E tinha um povo, principalmente da ala mais anarquista, mais socialista, que era muito exaltado com isso, que não gostava disso, e que começou a perseguir padre, começou a matar freira, e isso desagradou a parte conservadora. Até que, em um momento, essa parte conservadora, que não estava no governo, que tinha perdido as eleições, que estava insatisfeita com esse regime, se organiza e faz um pronunciamento, que é basicamente, grosso modo, uma anunciação de golpe. Falar, a gente não concorda com esse governo e a gente vai depor ele. O grande líder desse movimento foi o Francisco Franco, que é o cara que vocês estão vendo aí à direita, veterano de guerra, da época colonial do Marrocos, detalhes. Começa desse modo, de 36 a 39, a Guerra Civil Espanhola, que foi travada entre os republicanos, ou seja, entre a Frente Popular, anarquistas, socialistas, republicanos, liberais, e os nacionalistas, que eram os conservadores, que era parte do exército, do Franco. A Guerra Civil Espanhola vai ser considerada uma precursora da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque Alemanha e Itália vão participar ativamente da guerra. A Alemanha vai mandar a Luftwaffe para a Espanha para fazer bombardeio, vai ter o famoso bombardeio de Guernica e tudo mais. E é considerada uma precursora porque a Alemanha e a Itália testaram armas na Espanha. Armas que vão ser usadas na Segunda Guerra Mundial. Táticas que vão ser usadas na Segunda Guerra Mundial. Então isso vai ser muito importante. A Espanha se fragmenta em duas regiões, gente. Ó, isso é muito importante. Peraí. Eita, preula. Espanha, Guerra Civil. Vai correndo. Guerra Civil com mapa. A Espanha se fragmenta em duas regiões, gente. Literalmente uma parte fica dominada completamente pelos nacionalistas
e a outra parte fica dominada pela República, pelos republicanos. As principais cidades republicanas eram Madrid e Barcelona, de grande resistência. Tudo bem, então? E fica nessa briga. A gente tem, durante a Guerra Civil Espanhola, as chamadas Brigadas Internacionalistas, que reuniram um monte de gente de um monte de lugar diferente para lutar pelos ideais republicanos, para lutar pela República Espanhola. Então você teve anarquistas, teve socialistas, teve liberal, que foram lá lutar na Espanha. Um grande exemplo de gente que foi nessas brigadas, o George Orwell, já falei para vocês. E a gente tem também a ajuda da União Soviética. Gente, a União Soviética não ajudou, não entrou diretamente no conflito. Só que ela deu muito dinheiro para os republicanos. Por quê? Porque, de novo, dentro dos republicanos, você não tinha só liberais, você tinha anarquista, você tinha socialista. Então, a União Soviética via um jeito, se ela ajudasse os republicanos, de uma maneira de consolidar o socialismo na Espanha, tudo bem? Ou de, pelo menos, abrir um caminho para isso. Só que, olha só, quando a Guerra Civil Espanhola acaba, em 39. Em 39, começa a Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética, que investia dinheiro pesado na Espanha, não vai conseguir investir mais. Então, os republicanos ficam sem forças, eles perdem o apoio da União Soviética, e aí não tem jeito. Francisco Franco ganha a guerra e vai continuar no cargo até a morte dele, o que difere do Hitler e do Mussolini, que foram mortos, tá? Que foram depostos e tal. Os motivos a gente já viu, mas eu vou recapitular na aula de Guerra Fria, porque não temos tempo agora. Eu sei que é confuso, gente. Guerra Civil Espanhola é meio fodinha, mas tá tudo bem e tal. Ô, Edu, não teve uns brasileiros que foram para essa guerra, não? Ou eu tô confundindo? Tiveram brasileiros que lutaram nas partisãs socialistas da Guerra Civil Espanhola. Mas o que eu falei para vocês é que teve muito espanhol que fugiu da Espanha durante a Guerra Civil e veio para o Brasil. Tudo bem? Teve muita migração para cá. Muita gente veio para cá durante esse período. Entendi. Gente, tá tudo bem? Inclusive, uma famosa imigrante da Espanha, que tinha lutado na Guerra Civil Espanhola, que tinha servido no Exército, era chamada Dona Clotilde, gente. Já falei para vocês. Sim, essa mesmo que você tinha falado, lembrei. Dona Clotilde, ela fugiu para o México, onde ela conheceu o Roberto Gomes Bolaños, eles criaram Chaves, tá bom? Ela era da partizan socialista, ela era uma militante socialista. Gente, vocês querem... Pode falar. Você podia repassar, né? Essa parte, rapidão. O quê? Não, gente, tipo assim, a Guerra Civil Espanhola tava comendo cu, um monte de gente morreu, mais de 2 milhões de pessoas morreram na Guerra Civil Espanhola, um monte de gente fugiu. Entre elas estava a Dona Clotilde, que fugiu para o México. Mas também teve um monte de gente que foi para os Estados Unidos, um monte de gente foi para o Brasil e etc. Tudo bem? É isso. Beleza. Gente, vocês querem fazer isso agora? A questão agora ou deixar para depois? Ela é rapidinha. Tipo, não é tanta coisa assim. Tô falando de verdade. Critério de vocês. É de dissertativa? Isso, a 4. Eu dou 5 minutinhos e a gente corrige rapidão. Tá, vamos. Vocês, não, pera lá. Vocês que sabem, mandem no chat. Vamos. Então, 5 minutos, gente. Qualquer dúvida, mandem no chat. Edu, vamos fazer já. Cinco minutos para vocês responderem e tal. Entendeu? Vocês fazem a sua resposta e eu corrijo. Pode ser? Beleza. 6:03 eu começo a corrigir, tá bom?
Ruth, como assim desigual? Pode ligar o microfone se você quiser. Tipo, como se o Franco tivesse mais poder do que o pessoal republicano. Ah, E daí sim, sem foi, dúvida. foi tipo um massacre, assim. Não, não foi um massacre. É que assim, mas tipo assim, sem dúvida nenhuma, o Franco tinha muito mais apoio que os republicanos. Ele achava que ele ia tomar a Espanha muito rápido. Acabou que ele não tomou porque a população civil reagiu. O povo da Espanha reagiu. O povo da Espanha foi lutar na guerra. Então não foi tipo um puta de um massacre. Os caras seguraram a barra, sabe? 3 anos nessa treta. Mas sim, ele tinha mais apoio, sim. Gente, bora que eu odeio segurar vocês além do horário. Vamos lá. Da Unicamp, hein? Ah, gente, uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês. Eu peguei essa questão da Unesp, que ela é de 2014. Tiveram questões mais recentes do fascismo e do nazismo, só que eu não achei elas tão boas para revisar conceito, tudo bem? Então, eu pego questões difíceis, que é porque, pô, tem que treinar e tal, mas também que elas ajudam a revisar a gente. Então, essa não é a questão mais moderna e tal. A da Unicamp tá? Eu acho que é uma das mais recentes que teve, e tal, tipo, dos vestibulares de São Paulo. Teve uma da UERJ de 2019, mas aí eu não conto, porque é Rio. Mas enfim. Unicamp 2016, gente, tá aí para vocês, Guernica, de Pablo Picasso, que eu particularmente considero um quadro muito bonito. Eu não gosto muito de Picasso, mas sei lá, eu acho esse é muito foda. O painel pintado por Pablo Picasso em 1937, Guernica, é uma referência ao bombardeio da área do mesmo nome durante a Guerra Civil Espanhola. Alternativa A. Apresente os principais aspectos visuais dessa obra de Picasso. Gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz sempre em questão dissertativa, que a gente vai fazer. Apresente. Apresentar é citar, tudo bem? É só falar, você não precisa explicar. O que vocês podiam colocar, gente? Primeira coisa, que não é um bagulho tão óbvio assim, mas esse quadro é gigantesco. Ele é imenso, tudo bem? Então, tipo, grandes proporções, alguma coisa assim. Ele usa só tons de cinza. Por favor, não lembrar do livro nem do filme. E tudo mais. Isso, gente, isso é a resposta oficial da Unicamp, tá bom? Então, não tô tirando isso voz da minha cabeça, não. Isso aí realmente. Usa imagens distorcidas. Ó, você vê que não tem simetria aqui. Simetria não existe aqui, cubismo, irmão. Meu querido, é cubismo. Exatamente. Pertence à escola cubista. Ok? Características que vocês poderiam colocar. Vamos para a questão de história em si. De que forma a imagem pode ser compreendida como uma crítica ao franquismo? Tá. O que a gente tem que fazer aqui? Explicar, gente. Tá perguntando claramente. Vamos lá. Eu vou colocar em tópico, porque a gente... Na verdade, eu vou só falar para vocês, porque não tem tempo para redigir. Edu, rapidinho. Só deixa eu falar, porque eu achei isso incrível, porque quando eu estava estudando o FGV, tinha esse quadro para estudar, né? E aí, eu lembro que o cavalo e o boi, eles representavam a nacionalidade. E aí, como a nacionalidade era destruída, tem um negócio assim. Muito legal. Nossa, cara, eu não sabia disso, tipo, de verdade. Inclusive, ó, dá pra colocar aí nessa B, gente. O Sim. que eu sei, que é um fato bem importante, isso realmente aconteceu, viu, gente? Não é nem fake news nem nada. Teve um general da Alemanha que viu esse quadro e o Picasso tava, tipo, na exposição e tal, ele perguntou, quem que fez esse quadro? Aí ele, você. Porque quem bombardeou Guernica foi a Luftwaffe. Tudo bem? Então, só aí uma curiosidade inútil para vocês. Meu Deus. De que forma a imagem pode ser compreendida como uma crítica ao franquismo? Gente, vamos lá. É um quadro que mostra a atrocidade que eles fizeram. Guernica não era um alvo militar, tá bom? Não tinha base lá, não tinha quartel, não tinha porra nenhuma. Isso era uma coisa que ficou muito popular, infelizmente, dentro da Guerra Civil Espanhola, que é atacar civil. E Guernica era uma cidade civil, tudo bem? Ficava dentro da parte republicana da Espanha, só que não era um alvo óbvio, tudo bem? E ela foi bombardeada única e exclusivamente porque a Alemanha queria testar arma, queria testar bomba incendiária e tudo mais.
Uma cidade inteira foi destruída, uma boa parte da população da cidade morreu, ou do bombardeio diretamente, ou de decorrência dele, sendo que não era um alvo, tudo bem, gente? E o Franco estava fazendo isso contra o próprio povo. Ele era espanhol e estava fazendo isso contra espanhóis, é uma coisa inacreditável, inconcebível para a gente. Então, a crítica que faz ao franquismo vem nisso, da atrocidade da violência que esse regime carregou desde o começo, desde antes do Franco assumir o poder. Desde quando ele estava no Marrocos, ele já era violento, ele já usava da violência, ele já usava do medo como controle social, tá? Todo mundo entendeu? Tá tudo bem? Pode falar que é uma destruição de uma nacionalidade? Pode, eu não sabia disso, mas agora que você falou, pode, pô. Já coloca aí. A Vivian perguntou, eu coloquei desfiguradas, mas deve equivaler. Equivale sim. Gente, alguma última dúvida? Vou parar de gravar, hein? É isso, Edu. Tchau, pessoas gravadas.